Olá, alunos! O assunto dessa aula é a lei de Hess, que foi proposta por um químico que morava na Suíça e se chamava Hess. Ela vai ser uma ferramenta para o cálculo da variação de entalpia. O enunciado da lei de Hess é o seguinte: a variação entálpica de uma reação depende apenas dos estágios inicial e final da mesma, não importando, portanto, os processos intermediários. Esse enunciado ele tem uma linguagem um pouco complexa. Devido a isso, eu simplifiquei ele para que vocês tenham uma melhor interpretação. Simplificado, nós podemos dizer o seguinte: a variação de entalpia de uma reação é obtida através da variação de entalpia de reações intermediárias. Então, nós vamos calcular a variação de entalpia da reação desejada através de reações intermediárias. Vamos para uma aplicação da lei de Hess para que vocês compreendam sua utilização. A aplicação é a seguinte: nós temos aqui o carbono grafite se transformando em carbono diamante e precisamos calcular o ΔH para essa reação. Temos a reação do carbono grafite com o oxigênio formando CO2 e temos a reação do carbono diamante com o oxigênio formando CO2. A variação de entalpia para a primeira reação é menos 94 kcal por mol e para a segunda reação, menos 94,5 kcal por mol. Então, vamos utilizar as duas reações intermediárias em azul para calcular a variação de entalpia da reação principal. Repetindo essas informações, nós vamos agora comparar a reação principal com as reações intermediárias. Na reação principal, o carbono grafite aparece como reagente, certo? Na intermediária, o carbono grafite também está como reagente. Então, nós vamos manter essa reação do jeito que ela está. Já o carbono diamante, na equação principal, ele aparece como produto. E na reação intermediária, ele aparece como reagente. Então, nós vamos ter que inverter a equação intermediária para que o carbono diamante que está como reagente passe a ser produto. Certo? Repetindo as informações, ficaremos com a primeira equação repete, ela foi mantida, então o carbono grafite ele reagirá com o oxigênio formando CO2 com a variação de entalpia de menos 94 kcal por mol. Certo? Já a segunda equação nós invertemos. Então, o que era produto passa a ser reagente e o que era reagente passa a ser produto. Nosso único produto era o CO2, então ele virou reagente. Ficaremos com CO2 produzindo o que era meu reagente anteriormente, ou seja, produzindo carbono diamante mais oxigênio gasoso. E o ΔH dessa reação é de 94,5 kcal por mol. Aí vocês podem estar me perguntando, mas Cássio, aqui em cima está menos 94,5. Por que você colocou 94,5? Porque no momento que nós invertemos a reação, nós também invertemos o sinal do ΔH. Certo? De posse dessas reações, nós fazemos o seguinte: somamos a reação 1 com a reação 2. Ao somarmos, nós vamos ter o seguinte: o oxigênio ele aparece como reagente na equação de número 1 e como produto na equação de número 2. Eles não estão de lados opostos? Se estão de lados opostos, nós podemos cortar um com o outro. O CO2 ele aparece como reagente na equação 2 e como
produto na equação 1. Logo, nós podemos cortar o CO2 com o CO2, porque eles estão de lados opostos. Quando isso acontece, nós ficamos com carbono grafite no reagente e carbono diamante no produto, que é exatamente o que a gente quer, é o que está sendo solicitado na equação principal. Então, teremos a seguinte reação: carbono grafite sendo transformado em carbono diamante. O ΔH vai ser obtido somando-se o valor da equação 1 com o valor da equação 2. Afinal, nós somamos as reações intermediárias. Então, o ΔH para essa reação será menos 94 mais 94,5. O ΔH será igual a 0,5 quilocaloria por mol. Era exatamente isso que nós estávamos atrás. Nós calculamos o valor da variação de entalpia de uma reação principal através da variação de entalpia de reações intermediárias. Essa aqui é a aplicação da lei de Hess. Abraço!